Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, boa noite para Carol, para os nossos ouvintes, boa noite também para quem está nos escutando, semaninha começando. Oi, Vera, boa semana, boa noite. É isso, começando, e a gente já traz de Brasília informações com a Samantha Klein das prioridades que foram estipuladas hoje pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e a escala 6x1, não é mesmo, Samantha? Isso, Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês. Olha, e num movimento que antecipou, inclusive, o que a gente pode dizer de paternidade do debate sobre o fim da escala 6x1, é que o presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou a PEC que trata do tema para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto é de autoria da deputada Érica Hilton, ao qual foi apensada uma proposta do deputado Reginaldo Lopes. Ambos textos defendem redução de jornada de trabalho para 36 horas, mas ambos parlamentares também já admitem que muita negociação no bastidor e também na própria comissão especial que será estabelecida será então encaminhado nas próximas semanas e meses. O governo respondeu de forma imediata. O ministro da Secretaria-Geral de Governo, Guilherme Boulos, disse que a iniciativa de Hugo Motta é positiva. Ainda assim, o Planalto vai enviar ao Congresso um projeto em regime de urgência. Eu acho que a questão é a seguinte, é celeridade. Se vai ser uma PEC, um projeto de lei, se vai ser um projeto que está em andamento na Câmara, um projeto do governo, o que nós queremos é que seja o caminho mais rápido, porque os trabalhadores têm urgência em ter 2 dias de descanso, os trabalhadores têm urgência em ter melhores condições de trabalho, dignidade. Então, no nosso entendimento hoje, um projeto de lei com regime de urgência dá mais rapidez para que isso possa ser aprovado. Até porque nesse sentido que o ministro Boulos fala, depois da CCJ, então, votar a admissibilidade do texto, a matéria tem que ser analisada por uma comissão especial para o tema e somente depois dessa fase é que a PEC segue para o plenário, tendo de ser votada aí com 308 votos em 2 turnos e depois seguir ainda para o Senado. Esse movimento do presidente Hugo Motta também ocorre 6 meses antes das eleições e marca mais um episódio dessa tentativa de emplacar temas mais populares. No ano passado não foi diferente, com o tema da segurança, e agora com o tema do mundo do trabalho. Quem passou aqui pela residência oficial, onde os líderes se reuniram, inclusive a oposição, e esse tema aí surgiu também dessa discussão na reunião de líderes, foi o deputado Túlio Gadelha. Ele é líder da Rede Sustentabilidade, foi questionado sobre essa questão, né, quem começa primeiro, quem chega primeiro com esse tema, e ele diz que o importante é avançar com a matéria ainda neste semestre. Por outro lado, a oposição já aceita que o debate é irreversível, que essa situação, então esse tema da escala 6x1 vai sim ser discutido, mas propõe alternativas. Por exemplo, ao invés de jornadas de 5x2 ou de 4x3, fazer escalas numa manutenção aí de 40 horas, redução daquelas máximas de 44 semanais para 40 horas. Já a deputada Érica Hilton criticou o que chama aí de propostas da direita. Ela disse que não aceitaremos a ideia ventilada pela direita de que se mantenham as atuais 44 horas semanais de trabalho. Com vocês. Obrigada, Samantha. Bem, Vera, é uma pauta que todo mundo quer ser o pai da criança ou a mãe da criança, porque é aprovada, segundo pesquisas já foram feitas, por aproximadamente 65% a 70% da população, né? E a gente está num ano que tem 6 meses para o Congresso por causa das eleições. O ministro Boulos tem razão, e por que o Hugo Motta decidiu fazer isso agora? Bom, o Boulos até tem razão que um projeto em regime de urgência constitucional andaria mais rápido. Mas a pergunta é, então, por que o governo não mandou, né? Por que não enviou o projeto? Teve todo o tempo do mundo para fazer isso. Antes mesmo dele assumir, quando ainda estava lá no Ministério do Trabalho essa discussão, poderiam ter mandado.
um projeto, ou poderiam ter articulado com a deputada que é da base, a Erika Hilton, para transformar o que é uma proposta de emenda à Constituição numa proposta de projeto de lei. Aí poderia ser até em coautoria, e etc. Mas o governo não fez isso. Ficou demorando o tempo inteiro para mandar um projeto de sua autoria. Agora eu acho justo que a deputada que primeiro saiu atrás desse tema, que trouxe esse assunto para a discussão pública, e daí porque as pesquisas mostrem um apoio maciço da sociedade a esse tema, já que ela provocou a discussão, levou a discussão para o Congresso e, no começo, enfrentando muita resistência do centrão e da direita. E eu acho que essa insistência dela no assunto fez com que as pesquisas mostrassem que existe uma grande disposição da sociedade para tratar disso agora e para apoiar, e isso fez com que revertesse o mau humor do Congresso com o tema e a tendência que existia de a maioria dos parlamentares ali do centrão para a direita ficar a favor dos empregadores nessa discussão. Então, graças a ela e a um esforço, um empenho muito pessoal da deputada Erika Hilton, essa história ganhou tração. Então, por mais que uma PEC de fato demore mais, eu acho justo dar a César o que é de César, ou seja, fazer com que ela que trouxe o assunto à baila e batalhou por ele, seja também aquela que vai ter a proposta aprovada. É muito raro um deputado, um senador conseguir aprovar uma proposta de sua autoria, ainda mais sendo uma emenda à Constituição. Quanto ao Hugo Mota, o que o fez decidir por esse assunto agora, a Samantha explicou em parte. O ano eleitoral, necessidade de ter alguma pauta popular para levar e para dizer que foi aprovada no seu mandato à frente da presidência. Mas também, a meu ver, é um contraponto àquela pauta nada popular da semana passada do reajuste de supersalários para a elite do funcionalismo do Legislativo, que levou àquela reação do ministro Flávio Dino, e o fim de semana foi ali pródigo em medições que apontaram um amplo apoio à decisão do ministro Flávio Dino nas redes sociais. Então, ele volta para Brasília trazendo um tema menos impopular. Esse é um movimento bem característico da presidência do Hugo Mota. Sempre que tem um tema de interesse corporativo, ele traz um outro de interesse da sociedade para dar uma contrabalançada. Mas você acha, Vera, que essa resistência do centrão e da direita está aplacada? Eu acho que sim, Carol. Pelo que a gente conversa com os líderes e pelo que se vê até da própria decisão dele de pautar, né? Dificilmente um presidente da casa faz algum movimento como esse sem combinar antes no colégio de líderes. E o colégio de líderes reflete a temperatura das bancadas. O líder vai para essas reuniões já sabendo mais ou menos como cada um dos assuntos cai, né, ali na sua bancada. Então, se esse movimento é feito agora, é porque existe massa crítica para levar adiante a discussão e para eventualmente aprová-la nesse prazo que a Débora bem notou, é curto, é um semestre só. Mas a gente sabe que quando um presidente da Câmara e um presidente do Senado estão interessados em votar uma matéria, eles votam rápido, mesmo sendo PEC, mesmo sendo quórum de PEC e tudo mais. Então, logo depois do Carnaval, acredito que num acerto ali entre Câmara e Senado, haja possibilidade de levar esse assunto à frente e votá-lo com alguma rapidez. Deixa eu trazer a participação de um ouvinte aqui, Vera, é o Luiz Augusto. Ele diz o seguinte: muito bom o tema sobre a escala de trabalho, mas tem um reflexo na economia que está sendo considerado, que vai haver um aumento de preço por causa da necessidade de contratar mais mão de obra. Bom para a geração de emprego, mas em contrapartida vai haver um aumento de preços. Isso é o que os comerciantes, os empregadores dizem quando questionados a respeito da necessidade de rever esse regime de trabalho bastante até desumano, né? E muito injusto e muito gravoso ali para quem está submetido a essa escala de trabalho. Contratar mais mão de obra
é algo que a gente vê a necessidade em muitos lugares que a gente frequenta como consumidor. Quando você vai, por exemplo, num supermercado dessas grandes cadeias e você tem 2 ou 3 caixas só trabalhando e vários desligados e o público ali naquela fila e a pessoa submetida a uma escala de trabalho como essa, você sabe que está havendo uma subcontratação de mão de obra para maximizar lucro. Então, pode ser que exista esse efeito, mas também o cara não vai poder aumentar muito o preço sob pena de deixar de vender e etc. Então, eu acho que vai haver um ajuste ao longo do tempo, mas realmente 6-1 não parece racional para ninguém em tempos, né, em que a gente tem aí tecnologia e muitas outras coisas facilitando o trabalho. Foi a mesma coisa quando o 13º foi implementado no Brasil nos anos 1960, uma forte resistência empresarial, dizendo que quebraria e tal. E o FGTS, lembra dos funcionários domésticos também? Choradeira que foi, vai todo mundo demitir e tal. E no fim acaba o mercado de trabalho se adaptando, né? Gente, vamos falar de eleição. A gente tem algumas informações aí hoje a respeito. O presidente Lula está em São Paulo, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, falou um pouco hoje sobre as alianças, a organização dos palanques regionais. Tem uma preocupação muito grande com o palanque do PT em São Paulo. O Edinho falou sobre isso hoje. A Bruna Barbosa tem informações pra gente. Oi, Bruna, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, para Débora e para Vera. Não só São Paulo, tá? Minas Gerais também. São 2 palanques que preocupam o presidente nacional do PT, Edinho Silva. São os 2 maiores colégios eleitorais do país que seguem com essas decisões estaduais ainda em aberto. Foi um evento promovido pelo LIDE, o grupo que reúne empresários aqui de São Paulo, liderado por João Dória. O Edinho Silva participou desse almoço com empresários, diz que a prioridade do momento é construir alianças amplas para fortalecer a disputa nos estados. Edinho confirmou diálogos com o MDB, diz que espera ter uma conversa com o presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi. Uma das intenções dessa aliança, claro, é atrair, de certa forma, eleitores de fora da esquerda. Ele foi questionado sobre o cenário aqui em São Paulo. Edinho diz que tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin só vão ser candidatos se tiverem vontade de disputar. Diz que não existe a hipótese de uma candidatura imposta e ressaltou que o PT respeita as decisões pessoais das principais lideranças. Falando especificamente sobre Fernando Haddad, o presidente do PT reforçou que o ex-prefeito de São Paulo mantém diálogo permanente com Lula e que não há qualquer desgaste na relação entre os dois por conta dessas especulações eleitorais. Zero de chance de ter uma crise entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. Primeiro, pelo respeito que um tem pelo outro e por tudo que o presidente Lula representa, né, na vida do ministro Fernando Haddad. E ele não nega isso em nenhum momento e nunca negou. Eu espero que antes do final de março a gente possa definir o papel que as nossas principais lideranças vão cumprir no processo eleitoral, que nós tenhamos equacionado os problemas que nós temos nos principais estados brasileiros, que o presidente Lula possa caminhar com muita tranquilidade. Bom, nos bastidores, Haddad não tem negado que não quer ser candidato ao governo de São Paulo, apurei que na semana passada, inclusive, teve um encontro com marqueteiros e ele disse que não tem essa intenção de concorrer ao governo de São Paulo. Na semana que vem, o presidente Lula viaja para a Índia, Haddad vai também nessa viagem e a expectativa é de que os dois retornem ao Brasil com esse martelo batido, né, essa decisão tomada, até porque o prazo de desincompatibilização está cada vez mais próximo. Carol, Débora e Vera. Obrigada, Bruna. Bom, o Alckmin tem dito aliados que não deseja disputar cargos eletivos em São Paulo, né? Mas há rumores aí nos bastidores de que o presidente Lula poderia oferecer a vice na chapa para um outro partido, para tentar ampliar essa sua aliança aí pela reeleição. O presidente do PSB, o João Campos, partido de Alckmin, defendeu a manutenção dele como companheiro de chapa de Lula para as eleições desse ano, exaltou, entre aspas, grande trabalho do vice-presidente. Vamos ouvir aí essa fala do João Campos. Quem time está ganhando não se mexe. O vice-presidente Alckmin faz um grande trabalho. A gente não precisa fazer um exercício de futurologia de como seria ele vice-presidente, porque ele é hoje e ele já demonstra a sua capacidade. Quando veio o tarifaço, quem foi para a linha de frente ao lado do presidente?
foi Alckmin quem conduziu esse diálogo. Em momentos desafiadores, ele sempre está presente. E alguém que reúne as condições necessárias, é alguém leal, preparado, honesto, que sabe jogar junto de um time, que conta com a confiança recíproca com o presidente Lula. Então, o nosso partido defende a manutenção do vice-presidente Alckmin na chapa para esse ano. Tá aí, gente, a fala do João Campos nesse momento em que o PT e o presidente dão uma piscadinha para o MDB. Pois é, né? Essa conversa do Edinho, que só vai ser candidato quem tiver vontade, então vai ficar sem candidato, que ninguém tá com muita vontade de encarar essa bucha aí, aquele negócio. Vai lá você, vai ter que alguém ser empurrado. Deixa que eu deixo. Vai ser ou vão tirar no Joaquim Pô, sei lá como é que eles vão definir, mas alguém vai ser empurrado para esse BO e ninguém tá afim. O Haddad não tá com vontade e o Alckmin tá com menos vontade ainda. Questionei se o Lula e o Alckmin já se falaram depois da entrevista ao UOL, na qual o presidente defendeu pela primeira vez que o governador estaria aí, o ex-governador, né, o vice-presidente estaria aí nesse grupo dos que poderiam ser candidatos em São Paulo. Eles até estiveram juntos em algumas agendas, mas consta que não tiveram tempo para uma conversa a sós. Eles chegaram separadamente numa agenda em Salvador, na agenda em São Paulo, então ainda não tiveram essa conversa a sós. A Simone Tebet, ela mesma disse que conversou com o Lula lá atrás, mas não bateram o martelo. É algo que vai ter de ser feito e não tem mais muito tempo para ficar nesse jogo aí de cerca-lourenço. Alguém vai ter que ser ali instado ou incentivado aí para isso que eles julgam ser um sacrifício. Enfim, a gente sabe que eleição não se ganha antes da hora, mas as pesquisas mostram um favoritismo muito grande do governador Tarcísio de Freitas. Essa questão de tirar o Alckmin da vice é uma escolha muito delicada, porque ele foi colocado nessa posição a despeito de um antagonismo histórico entre ele e o Lula, numa circunstância que muita gente duvidava que fosse possível sair essa aliança, e ele veio para dar a essa chapa do Lula aquela cara de frente ampla para vencer o bolsonarismo. É muito ruim depois de 4 anos, e 4 anos em que o cara realmente prestou serviços em várias áreas, foi ali importante na negociação do tarifaço, foi um vice ultra leal, você sacá-lo da chapa para colocar o MDB. E aí vai vir a baila, vai vir de volta toda a história do Temer com a Dilma, coisa se foi golpe, se não foi golpe. Eu acho que você contrata uma crise com o PSB, que é um dos poucos partidos garantidos, que tem tudo bem, é bem menor que o MDB, mas alguém tem alguma garantia que o MDB vai ser leal ao Lula em todos os estados? Muito pelo contrário. Justamente em São Paulo, que é um dos mais importantes, é um partido que deve dar muito trabalho e deve ir, pode ser que vá com o candidato apoiado pela direita. Eu acho muito mais fácil o Alckmin dizer não ao presidente Lula do que o Haddad, né? Uma situação como essa, numa eventual pressão. Não é muito a cara dele dizer um não, assim, né? Mas ele pode falar, olha, presidente Lula, veja bem, eu não gostaria, mas se o senhor quiser. E aí eu acho que o Lula não vai impor nada a ele, né? Fica ali uma situação em que todo mundo pisa em ovos. Eles não têm essa super intimidade, se dão bem, conseguiram construir uma relação de confiança, apesar do passado, né, em que foram opositores, chegaram a disputar uma eleição um contra o outro em 2006 e tal, mas não é uma dupla que tem uma ultra intimidade. E o Lula também não tem essa ascendência toda sobre ele que tem sobre o próprio PT e o Haddad e etc. Então é mais fácil, de fato, comissionar o Haddad para esse trabalho, com ali um aceno de que no futuro ele vai ser recompensado caso o Lula seja reeleito, etc, etc, né? Bom, segundo informações aqui do Lauro Jardim, Jornal o Globo, João Campos vai a Brasília amanhã para conversar com o presidente Lula e com certeza esse será um dos principais assuntos. Lula e Alckmin estão aqui em São Paulo, vieram para fazer aí uma série de agendas com vários outros ministros, a nossa reportagem está acompanhando e está tentando arrancar alguma coisa deles em relação a isso. Daqui a pouquinho a nossa reportagem traz mais detalhes, mas hoje pela manhã, Lula, Alckmin, ministros participaram de um evento no Butantã,
o lançamento da campanha de vacinação contra a dengue. E chamou a atenção a não participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não foi ao evento, mesmo tendo coisas positivas para anunciar. Um investimento de quase 2 bilhões, né, na modernização das fábricas do Instituto Butantan. Ele foi representado pelo secretário estadual de saúde, Eleusis Paiva, e não explicou a sua ausência. Mas, ao que parece, ele não quis participar de um evento com o presidente Lula. A última vez que eles estiveram juntos num evento foi, salvo engano meu, naquele lançamento do canal de notícias do SBT. E isso repercutiu pessimamente nos bolsonaristas, que atacaram o governador de São Paulo fortemente. Ele foi obrigado a fazer novas declarações de apoio ao Flávio Bolsonaro, porque ele conversou ali num tom mais descontraído com o presidente Lula. Então, talvez, realmente, ele tenha evitado esse encontro neste momento em que ele vem ali fazendo reiteradas manifestações de que não será candidato à presidência e que, portanto, vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Acho que ele está um pouco recolhido e não quer novos ali curtos circuitos com os bolsonaristas por conta do cenário nacional. Vamos fazer um intervalo? E você fica com notícias da sua região. Daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta, e o Igor Cardim está com a gente de Brasília, traz mais informações sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a um dos condenados pela trama golpista, no caso Silvinei Vasquez. Oi, Igor, boa noite novamente. Boa noite para você, Débora, Vera e Carol. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter Silvinei Vasquez preso na Papudinha, no complexo da Papuda aqui em Brasília. Nessa mesma decisão, o ministro do STF autorizou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal a continuar cursando ali, fazendo o restante do doutorado, mas no formato EAD, no ensino à distância. Então, ele poderá assistir remotamente às aulas do doutorado. Inicialmente, a defesa, os advogados de Silvinei, tinham pedido a transferência dele para uma unidade prisional no estado de Santa Catarina. Depois, os advogados disseram que pela Papudinha ali ele poderia assistir essas aulas online e que o complexo da Papudinha atendia às necessidades do ex-diretor da PRF. A Procuradoria-Geral da República também concordou com a permanência dele na unidade prisional aqui do Distrito Federal. Moraes disse que há uma previsão legal para que, mesmo preso, ele consiga concluir ali de assistir às aulas do doutorado de forma remota. Lembrando que ele foi condenado a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe. Ele morava em Santa Catarina, foi preso ao tentar fugir do Brasil para o Paraguai, foi preso pela Polícia Federal e está detido, então, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar no DF, o complexo da Papudinha. Débora. E o que foi que a defesa de Braga Neto pediu? A defesa de Braga Neto pediu ao Supremo Tribunal Federal a instalação de uma TV a cabo na cela onde ele cumpre a pena por participação no núcleo da trama golpista. Ele também pediu autorização para realizar um curso de graduação à distância para reduzir o tempo que permanecerá preso. Segundo a defesa, é um direito do general estar vinculado a alguma universidade e que esse período ali de estudos seja reduzido da pena do ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido ainda não teve resposta do ministro Alexandre de Moraes. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Uma tentativa aí, né, de alguns dos condenados de diminuir a pena por meio da educação, né? Exato, né? E nem todos topam as condições em que o ministro Alexandre de Moraes deixa fazer isso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a negociar ali algo para ler livros e com isso abater uma parte da pena, mas a coisa não evoluiu muito.
Ele alegou que não teria tempo para ler livros, uma série de livros ali que foi recomendada como leitura nesse período. A gente vai assistir ainda a muitas negociações entre as defesas e o juízo lá do Supremo Tribunal Federal acerca dessas prisões e da tentativa de transformá-las em prisões domiciliares ou de revogar as prisões que estão sendo cumpridas por conta da trama golpista. E ainda tem todo um capítulo para se desenrolar desse assunto que diz respeito à dosimetria dessas penas, porque o Congresso aprovou um abatimento das penas, o presidente Lula vetou em grande medida essa proposta e ela vai voltar para que os vetos sejam analisados pelo Congresso. E depois isso também deverá ser objeto de alguma ação judicial para que o Supremo dê a última palavra. Então, também vai ter ainda muita discussão a respeito do tamanho dessas penas. A Débora me encaminhou aqui, antes da gente ir para o break, uma mensagem de um ouvinte dizendo que os comentários hoje estão bons e dizendo que adorou a expressão cerca Lourenço. Eu, quando uso essa expressão, eu traio um pouco a minha idade, né? Que eu já tenho 53 e ainda uso expressões que eu ouvi dos meus pais e dos meus avós. Mas eu falo também cerca Lourenço. Essa é uma expressão, justamente, eu fui atrás, né? Porque eu sempre ouvi e tal. É uma expressão que aparentemente tem origem no Rio de Janeiro, da Carol Moran e da minha avó, Dona Alduína, que era uma carioca da Gema e que falava isso, que a gente adotava um papinho de cerca Lourenço quando estava querendo enrolar alguma coisa e não estava querendo fazer o que ela mandou, ou estava enrolando para fazer alguma coisa. Então, papo de cerca Lourenço é quando você fica ali rodeando e não vai direto ao ponto. O dar uma de cerca Lourenço é quando você fica fugindo daquela sua obrigação para não fazê-la. Então, nas duas acepções se encaixa a essa situação em que ninguém quer ser candidato em São Paulo, meninas. Muito bom. Agora, por que é cerca Lourenço não sabemos, gente. É só o professor Pasquale, alguém para nos esclarecer. Aparentemente, o Lourenço era dono de uma banca de jogo do bicho no Rio. Essa é uma das explicações que eu achei. É puro e aí a suco de Rio de polícia Janeiro, ia gente. prender, aí ficava cerca Lourenço, ninguém prendia o Lourenço. E aí a coisa derivou. Foi o que eu mais perto achei, mas no Dr. Google, então não tenho certeza. Adivinha o DDD, né, gente? Realmente só podia. Olha só, deixa eu aproveitar que o Igor Cardin está aqui, porque ele tem uma outra informação importante a respeito do caso daquela denúncia de importunação sexual contra o ministro do STJ. Surgiu uma segunda denúncia, é isso, Igor? Pois é, Débora e Carol e Vera, o Conselho Nacional de Justiça recebeu essa nova acusação de assédio contra o ministro Marco Buzzi, do STJ. Essa informação foi revelada pela revista Veja e confirmada pela CBN. A nova denúncia teria sido apresentada por uma ex-servidora do gabinete do magistrado, que já teria sido ouvida, então, pela Corregedoria e teve o relato registrado oficialmente. O caso é apurado em sigilo. O ministro já é alvo de uma outra denúncia apresentada por uma jovem de 18 anos que afirma ter sido vítima de importunação sexual durante férias na casa dele em Balneário Camboriú, segundo o relato desse episódio que teria acontecido no início deste ano. Quando ela tomava banho de mar, o ministro tentou agarrá-la. A vítima, lembrando, já prestou depoimento ao CNJ. O STJ abriu aquela sindicância para apurar a conduta do magistrado, que permanece em licença médica de 10 dias. O caso é analisado também pelo STF por conta do foro privilegiado do ministro. Em nota, a defesa do ministro Marco Buzzi sobre esta nova acusação nega as denúncias e diz que o ministro não cometeu qualquer ato impróprio. Os advogados também criticam o vazamento de informações que, segundo eles, revelam um esforço deliberado de constranger o devido processo legal e influenciar indevidamente futuras decisões jurídicas e judiciais. A defesa afirma também que ainda não teve acesso aos autos dessa nova denúncia. Carol. Obrigada, Igor. Bom, o CNJ está investigando. A gente já tinha noticiado aquela primeira denúncia, agora uma segunda. Horroroso esse caso, né? É um típico caso em que aparece uma denúncia e outras vêm na sequência de vítimas que provavelmente não tinham coragem de denunciar. A gente faz mais um intervalo e na volta tem Eduardo Graça para comentar os temas internacionais.
Nosotros son ser bonita que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver. 6h47. Esse aí é o Benito, Bad Bunny, que ontem foi a atração principal do intervalo do Super Bowl e um dos mais vistos, se não o mais visto da história da NFL. É sobre isso que a gente vai falar com o Eduardo Graça, que já está com a gente na linha. Boa noite, Edu. Buenas noches, Vera. Oi, Débora. Oi, Carol. Que trilha sonora perfeita. Boa noite, ouvintes. Buenas noches. Que rico. Pois é, DJ Wender Starnes aqui, todo cheio de graça. Edu, a gente viu ontem o show ali do Bad Bunny, cheio de recados, falando que o amor é a única coisa mais poderosa que o medo, listando todos os países das Américas, dizendo que são todos um só. E hoje, para surpresa de 0 pessoas, o presidente Donald Trump resolveu vestir essa carapuça e entrar em briga com o Bad Bunny, dizendo que o show foi horrível, que não dava nem para entender o que ele falava, que a dança é horrorosa, etc. Mais um tiro no pé do presidente num ano de eleições e que pode indispor os republicanos com a comunidade latina? Para a Casa Branca e para a estratégia do Trump não foi um tiro no pé, mas tem muito republicano, especialmente lideranças regionais, que estão assustadíssimas, porque estão vendo que essa crítica, na verdade, até por conta da beleza do show e da maneira como essas mensagens todas que você citou, Vera, foram entregues, né? Não foi algo politicamente violento, assintoso, né? Assintoso, exatamente, mas foi algo feito a partir de uma ideia de união nacional e de alimentar o combalido orgulho latino nesse momento nos Estados Unidos, por razões óbvias. Muita gente, assim, lideranças regionais do Partido Republicano país afora, né, as eleições em novembro vão renovar o Congresso, os legislativos estaduais, vários governos de estado, estão assustados porque eles acham que a migração do voto latino, que já vem sido registrada nas pesquisas, né, e nas eleições regionais desde o ano passado, que ela só tende a aumentar e que ontem esse ataque do Trump ao Bad Bunny, mas que o ataque, ele falou que foi uma afronta, o show foi uma afronta à grandeza americana, que ninguém entendia nada do que ele dizia, que a dança é repugnante, como você falou, mas ele ainda enfatizou que era especialmente repugnante para as crianças, que foi um tapa na cara dos Estados Unidos. É uma crítica à comunidade latina, né? É uma crítica ao grupo, inclusive ao extrato que mais cresce eleitoralmente nos Estados Unidos, que em 2024 por razões específicas, deu mais votos a ele do que nunca ele recebeu, continuou dando mais votos aos democratas, mas uma vantagem pequena, e que agora tende a escapar ainda mais dele. Mas qual é a lógica do Trump? É que a eleição de meio de mandato, que é essa eleição de novembro, é uma eleição ainda mais ideológica, ainda mais polarizada do que a eleição para presidente. E ele está jogando para a base dele. Ele está dizendo exatamente o que a base dele espera que ele diga, está fazendo uma defesa dos Estados Unidos grande para os brancos, né? Teve um show alternativo comandado pelo Kid Rock, que é um cantor, um senhor de 55 anos, e que filho de um homem rico do Michigan, e que a maioria dos seus convidados cantavam ali peças de country não muito inspiradas, mas que teve um acesso grande, teve 6 milhões, bem diferente, um cisco perto dos 135 milhões de espectadores que viram o espetáculo do Bad Bunny, mas é um pessoal que pode se animar assim a ir às urnas em novembro. Né? Daí a gente viu o horror racista contra Michelle e Barack Obama, que ele fez há pouco tempo. Então isso tende a aumentar, porque o que ele quer é despertar o desejo da base dele de ir às urnas em novembro para defender tudo isso que está aí,
no caso agora, porque ele é que comanda o país, e esse Estados Unidos, que é um Estados Unidos mais fechado, mais para os ressentidos, para os recalcados, porque é uma eleição de gente que quer de verdade votar. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos, não tem nenhum grande nome para a presidência na cabeça de chapa, então ele está pensando em radicalizar ainda mais para que as perdas em novembro não sejam tão grandes. Ele parte para o ataque, mas a lógica é uma lógica de quem está tentando defender o pouco que deve ser garantido para o Partido Republicano numa eleição que eles devem perder. E, Edu, outra crise que segue assombrando o Donald Trump é a dos arquivos de Jeffrey Epstein. Mas não só a ele, né? Também a monarquia e o governo de centro-esquerda do Reino Unido. Até que ponto essas revelações podem enfraquecer quem está lá do outro lado do Atlântico? É impressionante, né, Débora, como o fantasma de Jeffrey Epstein não desaparece e assombra as elites mundo afora, né? Inclusive aqui no Brasil, mas lá também no Reino Unido. Hoje a gente teve ali uma declaração pública de Downing Street dizendo que Starmer não vai renunciar. Quando você tem alguém no poder precisando fazer uma declaração pública de que não vou renunciar porque a coisa está muito, muito feia, né? Ele já estava com popularidade baixa, já estava bem mal das pernas e ele teve que lidar, depois dessa divulgação de novas milhares de páginas aí dos arquivos Epstein, da demissão de duas pessoas muito próximas dele, o diretor de comunicação e o chefe de gabinete do governo, que é uma figura importantíssima na construção do Starmer como primeiro-ministro, como uma volta do Partido Trabalhista para o centro para conseguir retornar ao poder depois de muitos anos. A situação é muito complexa. Hoje, dentro do próprio Partido Trabalhista, a ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, o apoio dele é muito fraco e é uma crise que atinge não só Downing Street, mas atinge também, como a gente sabe, a própria monarquia britânica, né? A gente tem ali um monte de histórias relacionadas ao ex-príncipe, que também já é uma coisa surreal, o ex-príncipe Andrew, que tanto ele quanto uma pessoa muito importante do governo Starmer, que era o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, trocavam favores por anos com o Epstein, no caso do ministro, do embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, por segredos ali de Estado e que teve, inclusive, em sua conta dinheiro depositado pelo próprio Epstein. Então, assim, quanto mais se mexe nesse arquivo, mais fica ruim para o governo trabalhista e para a monarquia britânica. Quem se fortalece com isso é o partido de extrema-direita, nesse momento, o equivalente ao trumpismo no Reino Unido, que é o Reform UK, que é comandado pelo Nigel Farage, que é muito próximo do Steve Bannon, o ideólogo central do trumpismo, e que corre o risco de ganhar com muita vantagem nas eleições municipais de agora. Eleições gerais no Reino Unido só precisam ser convocadas em agosto de 2029. Mas do jeito que a fritura do Starmer está indo, né, aumentando, cada vez mais alta, há um risco grande de que ela seja antecipada. Mas eu queria te ouvir sobre Venezuela, porque o secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, disse que vai visitar a Venezuela, seria a maior autoridade do governo americano a pisar em Caracas desde a prisão do Maduro, mas o clima lá está esquisito, né? Hoje a oposição denunciou que um dos líderes de oposição, muito próximo da Maria Corina, o Juan Pablo Ganipa, teria sido levado por homens fortemente armados. E a Maria Corina promete voltar à Venezuela. O que pode acontecer nesse caldo todo por lá? Pois é, Carol. A melhor definição que eu li hoje sobre o que está acontecendo na Venezuela é de um especialista do Atlantic Council, Jeff Ramsey, que disse o seguinte, que parece que o governo Delcy Rodrigues e nesse momento os chavistas, maduristas que estão no poder, eles querem se abrir apenas o suficiente para ganhar pontos com Washington, mas não o bastante para arriscar o controle deles sobre o poder local.
O secretário de Energia dos Estados Unidos, além de ter a imensa cara de pau de dizer que foi apenas uma coincidência o fato de que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta e por isso a ação militar, a primeira ação militar desse monte na América Latina foi feita na Venezuela, né, depois do novo direcionamento de política de segurança nacional do país, ele disse também que ele imagina os Estados Unidos, a Casa Branca trabalha com uma ideia de que novas eleições acontecerão na Venezuela, eleições livres, em 2 anos. Então a gente tem 2 anos, Carol, a partir do que a gente está vendo, de indecisão e caos. O ex-governador aliado da Maria Corina, que foi preso, que foi solto no domingo, ele foi preso na segunda-feira e foi preso, segundo os aliados dele contam, de uma maneira absolutamente autoritária, com pessoas invadindo a casa dele. Então, assim, a indefinição segue sendo a norma e 2 anos é um período muito grande para você esperar esse trabalho até as eleições livres, né? É isso, Eduardo Graça conosco todas as segundas-feiras. Obrigada, Edu, até semana que vem. Muito obrigado, buenas noches a todos. Tchau, Edu. Buenas noches. Antes da gente encerrar, deixa eu trazer aqui um assunto. Em meio aos questionamentos sobre a eventual omissão do Banco Central no caso do Master, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, saiu em defesa da atuação do órgão e disse que o simples fato do banco oferecer rendimentos acima do praticado pelo mercado não é crime e por si só não geraria uma liquidação da instituição. A gente lembra que o Master oferecia rendimentos de até 140% do CDI, ou seja, muito acima do valor de mercado. O Galípolo disse que o importante é garantir o equilíbrio entre o que paga aos investidores e o que recebe de quem toma crédito, e foi essa desproporção que acendeu o alerta do Banco Central. Num evento da Associação Brasileira de Bancos, o presidente do BC disse que ao longo do processo o Banco Central foi diligente, foi responsável. Galípolo também trocou afagos nesse evento com o ministro da Fazenda e com o presidente Lula, e disse que está tranquilo ao saber que o BC tem autonomia garantida. Nas últimas semanas, Haddad tem elogiado a condução de Galípolo, no caso Master, e Lula disse acreditar e confiar no trabalho dele. Agradeço demais o ministro Fernando Haddad, que vem dando declarações reiteradas ali de apoio, e desde o primeiro momento apoiou muito. E preciso dizer, hoje é a minha vez de dizer que eu agradeço a Deus de estar passando por um processo como esse, tendo como presidente o presidente Lula. Não só pela forma como ele reforçou na fala dele a autonomia, a garantir a autonomia do Banco Central e da Polícia Federal, essa certeza, essa tranquilidade que a gente vai poder trabalhar com essa devida autonomia, sem que ninguém nos pergunte o que está sendo descoberto, o que não está sendo descoberto, o que essa experiência traz para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho é bastante importante. E o que chama atenção, né, Vera, é que essa troca de elogios acontece logo depois do PT criticar o Banco Central e cobrar a revisão da meta de inflação, né? Exato, foi um dia ali de troca de afagos, mas que a gente sabe que não esconde alguma dose de tensão, né? Em relação a essa autonomia para trabalhar, houve uma série de questionamentos a respeito de reuniões entre o Galípolo e o ministro Alexandre de Moraes. Ele não toca nesse assunto, e mesmo o fato de que quando Lula recebeu Daniel Vorcaro fora da agenda, Gabriel Galípolo também esteve nessa conversa, e o presidente disse em entrevista que depois se reuniu com ele e o Haddad para tratar dessa situação. Então, é excelente que tudo corra na maior autonomia, é assim mesmo que tem que correr. Para isso existe a autonomia aprovada em lei da autoridade monetária, e inclusive para que haja independência para definir a taxa de juros. Então, tudo, cada um no seu quadrado. Também nem precisava de toda essa deferência feita pelo presidente do Banco Central em discurso. Basta seguir o que diz a lei e ficar cada um no seu quadrado. É isso aí. Vera, muito obrigada por hoje e até amanhã. Até amanhã, uma boa noite a todos e uma boa terceira hora do Ponto Final para vocês. Beijo, Vera.